Fala, galerinha, beleza? Dia 14 de novembro, vou fazer aqui um vídeo a respeito do cenário gráfico da Embraer, Embry 3. E lembrando que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou venda desse papel, e sim da minha simples opinião, tá certo? Então, começando aqui pelo gráfico semanal, semana excepcional para o papel, 13,74% de valorização, pivôzinho de alta no gráfico semanal. Se vocês observarem bem, a confirmação desse pivô é também uma confirmação, digamos que de um fundo duplo, um W, figura de reversão de tendência, reversão de tendência de baixo para alto, né? Se nós projetarmos esse fundo duplo, nós temos uma projeção aqui em 8,60, né? Que vocês verificarem, vai coincidir com essa zona de resistência aqui do preço, aqui mais para cima, né? Então, vai ser uma região de avaliação do comportamento do preço, tá? Vai ter também essa outra zonazinha aqui de resistência, né? Que já chegou muito próximo agora nessa semana, tá? Mas eu acredito que essa faixa aí dos 8,60 é uma região interessante para se avaliar se você tiver alguma posição comprada nesse papel, tá certo? Então, gráfico semanal é isso, pivô de alta, fundo duplo, projeção lá nos 8,60, expectativa de que exista mais algumas semanas aí de valorização nesse ativo, tá? Cenário mais negativo seria se anulasse, vou tirar aqui essa projeção, esse pivô. O cenário mais negativo seria se anulasse esse sinal, né? Logicamente pode acontecer isso, análise técnica não é certeza, na verdade não existe nenhuma análise de lhe trazer alguma certeza do que vai acontecer com o preço, e com análise técnica também não é diferente. Então, cenário mais negativo seria o preço voltar a fechar abaixo da média, tá? Eu utilizo a média móvel de 13 períodos, tá? Então, cenário mais negativo seria o papel voltar a fechar abaixo da média, abaixo da mínima da semana 6,91 e confirmar esse fechamento na semana seguinte, rompendo a mínima dele, tá? Então, seria um cenário mais negativo, que reverteria essa expectativa agora de médio prazo que esse papel está nos mostrando, tá bom? Então, acredito nessa expectativa aí positiva. Inclusive, se formos colocar aqui o gráfico mensal, já verificamos que existe uma quebra de máximas descendentes, né? Então, o que a gente vê aqui, ó? Mês de baixo, outro mês de baixo, mais um mês de baixo, outro mês de baixo, 4 meses de queda, né? E nesse mês já aconteceu a quebra dessas máximas descendentes. Então, juntando com a informação que nós temos ali pelo gráfico semanal, né? E mais essa informação aqui dessa quebra, esse sinal positivo dessa quebra de máximas descendentes, então realmente existe uma probabilidade favorável para que o preço possa dar uma valorizada aí em algumas semanas ou alguns meses, enfim, expectativa positiva para o papel, na minha opinião, tá bom? Então, gráfico diário, a gente pegar aqui, deu uma esticada, esse último movimento aí de curto prazo, inclusive tinha até traçado um FIBO para ficar atento a alguma compra, né? Mas, na minha opinião, a correção não foi satisfatória ainda para eu planejar a compra de acordo com o meu perfil, certo? Então, observem que houve movimento de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos de subida, 1, 2, 3 movimentos de descida. Então, para mim, não foi tão satisfatória essa queda, nem no tempo, nem no preço, né? Porque a correção pode ser dessas duas formas, tanto no preço quanto no tempo. Então,
para mim não foi ainda satisfatório. Porém, é interessante considerar que no gráfico, nos gráficos maiores, né, semanal, gráfico mensal, o movimento de expansão está se iniciando agora. Então, logicamente, não podemos exigir tanto essa correçãozinha aí nos gráficos menores, né? Então, eu só achei que foi curta, porque eu vi aqui que tinha um gapzinho aqui embaixo, né? Tinha esse gapzinho para ser fechado. E se você traçar aqui uma linha nesse gap, você vai ver que também tem em conjunto com a regiãozinha de antiga resistência que virou suporte, certo? Então, uma região forte que o preço poderia corrigir até aí e estaria dentro da normalidade aí do que acontece na renda variável, né? Então, o preço poderia chegar aí, eu estava mais atento a essas regiões, né? Tanto essa primeira região, 6,84, que chegou perto, quanto a essa próxima aqui, na faixa dos 6,72, tá? Mas, infelizmente, o preço não chegou. Sigo atento ainda no papel, tá bom? Resistência de curto prazo, a gente vai encontrar aqui, né? Resistência já, inclusive, o papel bateu lá e encontrou força vendedora no curto prazo. E agora, novamente, está vindo testar essa região importante do preço. Então, tem essa região de resistência. Tem essa próxima região aqui também, né? Que tem esse topinho, tem esse fundinho aqui anterior, tá? Então, ficar atento ao comportamento do preço, se ele chegar nessas regiões aí de resistência. Suporte, como eu falei, a região aqui, as regiões do Fibonacci, né? Desse último movimento de expansão. Temos esse topinho aqui também, tá? Deixa eu só colocar aqui o retângulo. Temos esse topinho aqui também, que inclusive o preço encontrou força compradora, né? Os compradores reagiram aí quando chegou nessa região, né? Que é um topinho, um fundinho aqui, né? Então também tem essa região de suporte. Enfim, ficar atento aí nos próximos pregões ao comportamento do preço quando chegar nessas regiões importantes, certo? Então essa é a minha opinião. Viés de alta, cenário positivo, expectativa de mais algumas semanas, ou quem sabe até alguns meses aí de valorização na Embraer, certo? Valeu.